O Djavan falando aqui que 2 do Nordeste vão cair. Se puder cair Vasco e Santos também, né? Mas vamos lá, vamos botar aqui na tela a tabela da Série A pra gente poder falar um pouco sobre a situação de cada um dos clubes. O Sport tá jogando agora, né? Enquanto eu tô fazendo a live aqui, tá tendo Bragantino Sport 1-0 para o Bragantino. Falta perigosa pro Sport. Deixa só eu cobrar aqui. Não, calma. Aí, amarelo do Daronco para os caras da barreira. Mas enfim, ó, o Sport tem 10 pontos. Então, acho que tá cada vez mais decretado o rebaixamento do Sport, né? E o Fortaleza, ontem, venceu a equipe do Vitória. A falta do Sport não deu em nada, o goleiro defendeu agora. Mas enfim, o Fortaleza venceu a equipe do Vitória, jogando dentro de casa, 2-0, na partida de ontem, né? E mesmo com esse resultado, o Fortaleza, ele tá a 4 pontos dos 2 times fora da zona do rebaixamento, Vasco e Santos, né? E aí, eles ainda têm um jogo a menos, jogam hoje o Vasco contra o Ceará e o Santos contra o Atlético Mineiro. Claro que o Fortaleza torce contra esses 2 adversários, o Vitória do mesmo jeito, mas eu não acho que Vasco e Santos vão cair, não. Eu acho que deles 2 pode cair pelo menos um, certo? Mas é o seguinte, a gente tem o Sport praticamente já rebaixado, o Fortaleza, ele tá, cara, numa situação, num ano muito complicado, um ano muito difícil do Fortaleza. Eu acho que esse ano não escapa, infelizmente. E o Juventude, cara, eu acho que deve ser um dos rebaixados desse ano também. O Juventude, alguns anos atrás, quer dizer, no ano passado, na verdade, né? No ano passado, o Juventude era um time que dentro de casa tinha muita força e conseguiu criar uma gordurinha no começo do campeonato e lá no final sofreu para se manter. Esse ano não conseguiu criar essa mesma gordura e eu acho que esse ano não escapa, o Juventude. E aí a gente fica com um Vitória que esse ano tá tendo a mesma dificuldade que teve no ano passado, mas no ano passado teve aquela arrancada na reta final do campeonato que conseguiu se salvar e até de maneira tranquila, eu diria, no final do ano. Chegou em um momento a poder terminar a temporada à frente do rival Bahia, tá ligado? Mesmo o Bahia tendo feito uma campanha de pré-libertadores, o Vitória fez uma campanha em algum momento lá o Bahia caiu um pouquinho, o Vitória subiu tanto que poderia ultrapassar o Bahia na reta final do campeonato. Não conseguiu, né? Ok, mas terminou o ano bem. Esse ano não indica que vai ser a mesma coisa. Ano passado o Vitória teve um começo de turno, inícios de turno muito difíceis, pegando os líderes do campeonato. E a reta final era contra adversários diretos e tal. E aí na reta final do primeiro turno o Vitória deu uma arrancada, depois caiu de novo porque voltou a enfrentar os adversários mais fortes do campeonato. E depois pegou de novo, né, na reta final do segundo turno, os adversários mais acessíveis e conseguiu subir na tabela de classificação. E aí se salvou a equipe do Vitória. Esse ano não parece dar assim, parece que está mais distribuído para o Vitória. Mas está tendo muita dificuldade. É um time que empata muito, isso atrapalha demais também, porque para ficar à frente de um adversário precisa ter mais pontos do que ele. O critério de desempate para o Vitória já é desfavorável, então o Vitória até agora também tem 2 jogos a mais do que Vasco e Santos, né? E, bom, aí já tá também em desvantagem. Mas eu acho que se for falar de rebaixados esse ano, pra mim os grandes candidatos ao rebaixamento são Sport, Fortaleza e Juventude, né? O que tá indicando aqui, não pela posição na tabela, mas acho que pelo que eles apresentam dentro de campo, né? O Juventude deu uma melhorada agora, mas é um time que ele não consegue apresentar um bom futebol. Então, assim, a posição deles, eu não tô falando da baixa qualidade desses 3 times por causa da posição que eles estão, mas a posição em que eles estão, acho que demonstra a falta de futebol dessas 3 equipes, certo? O Sport nem se fala, né? Mas Fortaleza e Juventude acho que estão aí num ano bem ruim. Mas, enfim, a torcida, claro, da gente aqui é para que o Nordeste melhore.
para que o Vitória possa sair da zona do rebaixamento. O Fortaleza deu uma arrancada aí, já ganhou agora do Vitória e pode depois em algum momento pegar adversários diretos, vencer seus duelos diretos e sair aí da zona do rebaixamento. Não é algo impossível, são 4 pontos de diferença, então dá para tirar, né? Mas não pode deixar essa situação se agravar. Mudou de novo de treinador, espero que o Palermo possa fazer um bom trabalho no Fortaleza. O Sport é praticamente impossível reverter essa situação, mas a gente fica torcendo, claro, também aí por um milagre, né? Se é possível acontecer, aí é outra história. Mas, enfim, né? Nossa torcida aí para salvar os times do Nordeste, mas enfim, eu acho que, como falou o Djavan ali, Vasco e Santos, acho que não caem. Se cair um dos dois, é só um dos dois que vai cair. Se, né? Mas, bom, acho que o Vitória tá custando muito a ganhar seus jogos, né? Mais do que os seus outros adversários, só tem 4 vitórias. O Vitória tem 10 empates e isso atrapalha muito também, né? O critério de desempate. E bom, infelizmente, a gente tá caminhando aí para um ano com pelo menos 2 nordestinos rebaixados da Série A para a Série B. Aí é complicado, né? Piora muito o índice do Nordeste aí no Campeonato Brasileiro de uma maneira geral. Nordeste que teve 2 representantes na Libertadores esse ano e ano que vem pode ter só 2 representantes na Série A, né? Tem 5 na Série A, 2 na Libertadores, 1 na Sul-Americana. Pode ter só 2 na Série A no ano que vem. Bahia e Ceará, pelo que estão indicando agora, né? Atualmente na zona de rebaixamento, Vitória, Fortaleza e Sport podem cair. E aí diminui aí o poder de enfrentamento dos times do Nordeste no Brasil, né, velho? É chato isso, é chato. A gente torce para que o Nordeste fique em alta, mas infelizmente esse ano tá bem complicado mesmo.